Oiê! Olha a Prof. Ju aqui com o vídeo novamente para nós colocarmos essa apostila em dia. Como a Prof. disse em aula, a Prof. ia terminar de corrigir esse capítulo por vídeo para ficar gravado para vocês e vocês conseguirem estudar para a prova. Então, nós paramos na página 460 no exercício 3. A figura abaixo mostra a diagonal IA do losango VIDA. Então, se ela é a nossa diagonal, vocês estão observando que está marcado o ponto I e o ponto A. Está faltando os nossos vértices V e o vértice D. Esse IA é uma diagonal do nosso losango. Ele disse que essa diagonal VD que nós vamos buscar mede 4 centímetros e intercepta IA no ponto M. Nós conseguimos lembrar, pelas propriedades que nós estudamos do nosso queridíssimo losango, que o encontro das duas diagonais de qualquer losango tem que acontecer no ponto médio. Segunda informação, as duas diagonais elas são perpendiculares entre si, ou seja, quando elas se encontram, ela forma um ângulo de 90 graus. Outra informação importante. Ele pediu que nós construíssemos com régua e compasso o losango VIDA. Pode-se determinar a medida de cada um dos seus lados, e essa medida é aproximadamente igual a. Vamos lá na nossa construção. Está aqui o nosso segmento IA e está aqui o nosso ponto médio. O que eu quero construir? A nossa diagonal VD, só que ela tem 4 centímetros. E lembrando que as duas diagonais são perpendiculares, então quer dizer que eu vou construir um segmento perpendicular que passe pelo ponto M. Então, vamos lembrar da nossa regrinha de construção. Ponta seca no ponto onde vai passar o nosso segmento perpendicular. Vou fechar um pouquinho, pode ser abertura qualquer. Vou fazer o arco de um lado e faço o arco do outro. Ponta seca em uma dessas intersecções. Abre o nosso compasso um pouco maior do que a distância até esse ponto que nós partimos e faço um arco aqui em cima. Vou lá do outra intersecção com a mesma abertura que eu acabei de fazer aqui, bem certinho, e vou cruzar esse arco que eu acabei de construir. Pronto. Agora vamos para a parte importante. Ele disse que essa diagonal ela tem 4 centímetros. Então, o que eu tenho que lembrar? Se a diagonal ela se encontra no ponto médio, então essa diagonal vai ter 2 centímetros para a parte de cima e 2 centímetros na parte de baixo. Então, ó, vai posicionar bem certinho. Os 2 centímetros. Deixa eu mexer essa régua. Colocando aqui. Aí, estou. Olha lá, 2 centímetros, observaram? Daí eu vou subir para 2 aqui e vou descer 2 aqui. Então, vou pegar a minha régua de novo, meu lápis, ó, sair daqui e vou até lá nos 4 centímetros, ó. Pronto, fiz a nossa diagonal. Agora eu vou construir o nosso losango. O losango não é o encontro dos nossos vértices, ó, na ligação dos nossos vértices. Então, do V até o I, do I, eita, vamos arrumar esse, do I até o D, do D até o A, com a régua de vocês vai ficar bem bonitinho, e do V até o A. Aí ele quer saber a medida desse lado, vamos ver qual foi a medida desse lado? Ó, 5 centímetros, conseguimos a medida do nosso lado, ok? Então, esse foi o exercício 3, logo 5 centímetros é a letra B, ok? Vamos para o próximo. Número 4. Os pontos A, B e C pertencem a uma mesma circunferência, como indicado na figura. O centro dessa circunferência necessariamente localiza-se sob. Esse exercício aqui ele exige bastante interpretação. Vamos analisar os seguintes dados. Ele disse na primeira alternativa que a bissetriz do ângulo ABC ela passaria pelo centro. Ele está pedindo onde que o centro da nossa circunferência localiza-se. Aqui na primeira ele está dizendo que a bissetriz do ângulo ABC. Então, ABC, se eu fizesse a bissetriz do ângulo ABC,
eu encontraria o centro. Só que nós sabemos que a característica da nossa bissetriz é dividir um ângulo em duas partes iguais. Então, não tem nenhuma informação que garante dizer que a bissetriz de um ângulo vai passar no centro de uma circunferência. Então, esse primeiro dado eu já posso excluir. Eu já sei que a bissetriz ela é o quê? Divide um ângulo em duas partes iguais. Letra B, a mediatriz do segmento AB. Vamos analisar essa mediatriz agora. Lembrando das características da mediatriz que nós conversamos, ela é uma reta que passa por um segmento, no ponto médio desse segmento, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, sendo perpendicular a esse segmento. E nós comentamos que qualquer ponto de uma mediatriz ele será equidistante aos extremos do segmento que ela está passando. Então, já vamos deixar o pensamento dessa mediatriz. Vamos analisar as outras situações. Na letra C, ele fala que o ponto médio do segmento AC. Se nós fôssemos pensar no ponto médio do segmento AC, o que nós teríamos que saber? Que o AC seria o nosso diâmetro. Mas em momento algum, ele determinou que o nosso AC seria o diâmetro. Seria o centro, o ponto médio do segmento AC, sim, se ele tivesse determinado que o AC era o meu diâmetro. Aí sim, realmente o centro seria o ponto médio. Mas em momento algum ele especificou que esse segmento AC é o meu diâmetro, então eu também não posso considerar. Na letra D, ele fala que um dos lados do triângulo ABC está o meu centro, em um dos lados do meu triângulo. Só que se eu fechar esse nosso triângulo ABC, tenho cordas, correto? Eu vou ter cordas aqui, uma ligando na outra. Mas também não me deu informação nenhuma que os lados desse triângulo seja algo específico nessa circunferência. Então, é uma coisa que está muito vaga também. Aí, vamos voltar ao pensamento da mediatriz. Lembra que a prof disse que qualquer ponto sobre a nossa mediatriz será equidistante aos extremos? Então, observe. Deixa eu colocar para vocês olharem. Olha o nosso desenho. Se eu desenhar o nosso segmento AB e fizer a nossa mediatriz aqui, lembra que a prof disse que qualquer ponto dessa mediatriz será equidistante aos nossos extremos. E me conte uma coisa, do centro a qualquer ponto da nossa circunferência não é o nosso raio? Então quer dizer que sim, o nosso centro pode estar em cima dessa mediatriz? Sim, pode não. Deve estar em cima dessa mediatriz, porque o meu centro, em cima dessa mediatriz, ele será o nosso raio até os pontos A e B, ou seja, terá a mesma distância até o A e terá a mesma distância até o B, sendo na nossa circunferência chamada de raio. Então, nesse exercício, a única resposta que cabe com toda certeza, pelo fato de qualquer ponto na mediatriz ser equidistante aos extremos do segmento, é a letra B, ok? Próximo. Número 1. Atribua a cada afirmação verdadeiro ou falso. No caso das afirmações falsas, faça um desenho em seu caderno que justifique sua resposta. Letra A. Em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Opa! Foi um assunto que nós falamos no exercício 3, né? O losango e as diagonais dele, sim, são perpendiculares. É uma das características do losango. Não podemos esquecer. Letra B. Em todo losango, as diagonais têm medidas iguais. Vamos voltar no exercício 3? Dessa mesma página, na página 460. Volta no exercício 3 para a prof e observa. Aquele losango que nós acabamos de desenhar, uma diagonal que era o IA, ele tem 9,2 centímetros. E a outra diagonal, que é o VD, ele tinha 4 centímetros. Então, não necessariamente as diagonais não precisam ser iguais. Como ele está pedindo para a gente desenhar, vocês podem colocar na frente dessa letra B, tá bom? Exemplo, exercício 3 do teste mostra que as diagonais não precisam ter medidas iguais, ok? Então, na letra B, o exercício 3 do teste mostra que as diagonais
não precisam ter medidas iguais. Letra C. Em um losango qualquer, as diagonais dividem cada ângulo interno em dois ângulos de mesma medida, de medidas iguais. Sim, verdade, que nós comentamos até na aula que as diagonais elas são consideradas bissetrizes, elas dividem os ângulos em duas partes iguais. Então, verdadeiro. E letra D, dois lados opostos de qualquer losango sempre são paralelos. Foi uma coisa que nós provamos lá no início do capítulo, quando nós falamos sobre os ângulos alternos internos, né? Aqueles ângulos alternos internos fez com que nós provássemos que sempre os lados opostos de um losango eles sempre serão paralelos, ok? Então, verdadeiro também. Muita coisa interessante aqui nesse exercício 1, tá? Para vocês lembrarem das propriedades do losango. Não se esqueçam das propriedades do losango que irá cair na prova. Número 2. Um quadrado, ele é um quadrilátero, que possui todos os lados com a mesma medida. Por isso, todo quadrado ele também é considerado um losango, que nós já comentamos também, né? Todo losango ele é um quadrado? Não. Agora, todo quadrado ele é um losango, sim. Porque a primeira característica do nosso losango é ter todos os lados iguais, né? Os lados iguais e os lados opostos paralelos. E o quadrado ele se encaixa perfeitamente nisso. Então, o quadrado ele é considerado um losango. Aí vamos pensar. Se o quadrado ele é considerado um losango, então quer dizer que as características, as propriedades do nosso losango vai se encaixar no nosso quadrado. Quer dizer, as diagonais do quadrado serão bissetrizes, as diagonais do quadrado serão perpendiculares, os lados opostos são paralelos, os ângulos opostos são iguais. Então, todas aquelas características que nós vimos no losango cabe ao nosso quadrado. Aí ele pede para nós usarmos as nossas propriedades do losango para resolver esse exercício, pedindo para a gente resolver as medidas dos ângulos assinalados, ou seja, o y e o x. Então, ó, o nosso y, 90 graus, porque as diagonais são perpendiculares entre si, que é uma das características do losango, e o meu x vale 45, porque a diagonal é bissetriz, como o ângulo de um quadrado é igual a 90, 90 dividido por 2 encontro 45 graus. Sempre os ângulos de um quadrado são retos, né? Então, se nossa diagonal é bissetriz, 90 dividido por 2, onde eu encontro o x valendo 45. Beleza? Próximo. O prof voltou aqui, número 3. Considere o segmento AB desenhado a seguir. Letra A. Usando o compasso, trace uma circunferência com o centro no ponto A, que passe pelo ponto B. Letra B. Usando o compasso, trace uma circunferência com o centro no ponto B, que passe pelo ponto A. Chame de C e D os pontos nos quais as duas circunferências se intersectam. O quadrilátero ACBD ele é um losango? Letra D. Traça o segmento CD. Qual é a medida do ângulo formado pelos segmentos? Vamos lá no nosso aplicativo para nós podermos fazer esse desenho? Tá aqui o nosso segmento AB. Primeiro ele pediu na letra A que fizéssemos uma circunferência com a ponta seca no ponto A e que passasse pelo ponto B. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer a nossa circunferência. Agora, vou fazer outra circunferência com o centro em B, que passe pelo ponto A. Vamos colocar bem certinho. Isso. Vou fazer outra circunferência, tá? Aqui a nossa outra circunferência. Aí ele pediu que nós ligássemos e formasse o nosso quadrilátero. Só que ele falou assim, ó, preste bastante atenção. Esse é o nosso ponto A, esse é o nosso ponto B. E a intersecção, as intersecções, né, que no caso são duas, das circunferências nós chamássemos de C e D. Então, aqui está o nosso ponto C e aqui está o nosso ponto D. Então, vamos lá. Colocando o nosso losango em ação, sair de um ponto ao outro, sair de um ponto ao outro. Eita, prof, ficou um pouquinho torto. Vamos arrumar para ficar bem certinho? Ó, os meus extremos, bem bonitinho. Sair deste até a intersecção e sair deste até a intersecção. Pronto. Na letra C, ele pergunta se isso é um quadrilátero.
Não, ele pergunta se esse quadrilátero é um losango. Vamos observar junto com a prof? Se esse daqui é o centro da nossa circunferência, eu posso dizer que este lado aqui, ó, ele é o nosso raio dessa circunferência. E este outro lado aqui também é o nosso raio desta circunferência. Esses outros dois lados aqui do nosso quadrilátero, eles são os raios desta circunferência. Então, o que eu posso dizer? Que sim, ele é um losango, porque todas essas medidas elas são iguais, formando o nosso losango. Então, fizemos o nosso desenho. Na letra D, ele pede para a gente traçar o segmento CD. Traçar o segmento CD. Vou colocar ele de azul aqui, ó. Então, como é segmento, começa no ponto C e termina no ponto D. Pronto. Se eu sair de um vértice ao outro vértice oposto, ela é a minha diagonal. Então, eu tenho essa diagonal e eu tenho a diagonal AB, que já estava no nosso desenho. Então, vamos lá para a nossa resposta agora. Como ele fala aqui na letra C, ele pergunta se é um losango? Sim, como os raios das duas circunferências são iguais ao comprimento do segmento AB, as distâncias AC, AD, BD e BC são todas iguais a AB, como a prof disse, né? Nós mostramos no desenho que todos os lados eram iguais porque todos os lados se identificavam como o raio das circunferências. E na letra dele pediu para a gente traçar o segmento CD, nós fizemos isso, e perguntou qual era a medida do ângulo formado pelos segmentos AB e CD. Como nós comentamos também no desenho que os nossos segmentos eles são as diagonais daquele losango, nós já sabemos que as diagonais elas são o quê? Perpendiculares entre si. Então, elas formam ângulos de 90 graus. Então, 90 graus, pois as diagonais de qualquer losango são perpendiculares entre si. Ok? Próximo. Número 4. A figura abaixo foi construída com 9 losangos congruentes entre si. Então, todos esses losangos são iguais. Letra A, ele pediu para a gente calcular a medida do ângulo alfa e registrar o nosso raciocínio. Ó, vocês observam que todos esses losangos estão todos grudadinhos entre si, sem sobrepor um ao outro e fazendo uma volta completa. E nós sabemos que uma volta completa ela tem quantos graus? 360. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele também falou que os losangos são congruentes, são todos iguais. Então, se aqui vale alfa, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, todos eles valem alfa. Então, para eu descobrir o valor do alfa, já que eu sei que aqui me dá uma volta completa, 360 dividido por 9. Logo, meu alfa vale 40 graus. Na letra B, ele pergunta quanto vale o ângulo beta. Prestem atenção. Essa linha tracejada ela é uma diagonal. Nós sabemos que a diagonal ela é o que considerada no nosso losango? Uma bissetriz. Então, se eu sei que aqui vale beta, aqui deste lado também vale beta. E se aqui vale alfa, este também vale alfa, porque os ângulos opostos são iguais. Agora, vamos lembrar daquela propriedade que a prof comentou sobre os ângulos adjacentes no nosso losango serem considerados colaterais internos. Se nós sabemos que os lados opostos são paralelos, esse é oposto a esse. Então, essa daqui poderia ser considerada a nossa transversal. Então, esse ângulo e todo este daqui seriam considerados colaterais internos. Assunto trabalhado no primeiro bimestre, colaterais internos, a soma entre eles é igual a 180. Se eu sei que a diagonal é uma bissetriz, se aqui vale beta, aqui também vai valer beta. Então, olha o que eu tenho. O alfa mais 2 beta igual a 180, porque este ângulo com este são considerados colaterais internos. O nosso alfa vale 40 graus, que foi descoberto na letra A. Então, 40 mais 2 beta, 180. 40 somando, passei subtraindo, 140. O 2 está multiplicando, passei dividindo, beta é igual a 70 graus. Descobrimos o valor do beta. Número 5. O mosaico abaixo é formado por triângulos retângulos verdes, todos congruentes entre si, e losangos azuis também congruentes. Então, eu já sei que eu tenho triângulos retângulos e losangos azuis. A prof já colocou a imagem com os ângulos marcados. Agora, observe junto com a prof, por favor. Por que a prof falou que esses dois ângulos aqui desconhecidos do nosso triângulo, ele valem x?
Prof, como que você pode afirmar que esses ângulos da base são iguais? Por que que nós podemos falar que eles são iguais? Porque esse triângulo retângulo, ele é isósceles. Por que ele não disse para a gente que os losangos são todos congruentes? Então, se eles são todos congruentes, todos os lados são iguais. Então, este lado é igual a este lado. Então, esses dois lados sendo iguais, ele é considerado um triângulo isósceles. E a propriedade dos ângulos do triângulo isósceles é que os ângulos da base, eles possuem a mesma medida. Então, se eu falo que aqui vale x, aqui também vale x, beleza? Então, ele pediu para a gente determinar a medida de cada ângulo interno do losango. Para eu conseguir em busca do nosso y, eu preciso ir em busca do nosso x. Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, eu tenho x mais 90 igual a 180. 2x mais 90 igual a 180. O 90 estava somando, passa subtraindo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Descobrimos que o nosso x vale 45 graus. Para descobrir o nosso y, o x e o y são o quê? Ângulos suplementares. X mais y é igual a 180. Então, ó, deixa eu tirar daqui. X mais y é igual a 180, porque eles formam uma retinha, observem, são suplementares. O x é 45, passa subtraindo, o y é igual a 135. Só que na primeira pergunta da letra A, ele pede os ângulos do losango. Então, os ângulos são dois diferentes, porque os opostos são iguais. Então, falta descobrir esse ângulo agudo. Nós podemos usar o mesmo pensamento dos ângulos adjacentes serem colaterais internos, eu consigo descobrir. Ou, olha que legal, se esse lado é paralelo com esse, e aqui vale x, logo esse aqui também vale x, por eles serem alternos internos, também pode usar por esse lado. Então, o outro ângulo aqui do meu losango, o ângulo agudo, ele também vai ter o valor de 45 graus. Só que usando o pensamento dos colaterais internos, eu vou ter 135 mais z. Daí eu chamaria esse ângulo aqui de z igual a 180, por eles serem colaterais internos. Aí o 135 está somando, passa subtraindo, eu encontro 45. Então, os ângulos do meu losango são de 135 e 45 graus. Agora vamos lá. Calcule o valor de alfa assinalado na figura. Se nós acabamos de determinar que o ângulo agudo no nosso losango vale 45 graus, a diagonal do nosso losango ela não é uma bissetriz? Então, eu teria que fazer o quê? Dividir o nosso ângulo em duas partes. Então, o nosso alfa seria o 45, que foi o que nós descobrimos do nosso ângulo agudo do losango, e dividisse por 2, porque a diagonal do nosso losango ela é considerada uma bissetriz. Então, 22,5 graus é o valor do nosso alfa, ok? Número 6. Em cada caso, usando apenas régua e compasso, trace a reta S que passe pelo ponto P e é paralela à reta R. Vamos lá? Vamos lá fazer as nossas retas paralelas? Esse exercício aqui é legal para relembrar como é que funciona a nossa reta paralela. Atenção! Pegando o nosso compasso, vou lá no ponto onde a minha reta paralela vai passar, abre o compasso para que a distância do ponto até a reta paralela seja maior do que a distância. Vou colocar outra corzinha para marcar. Faço o arco aqui. Pronto, fiz o nosso primeiro arco. Vou com a ponta seca com a mesma abertura nessa intersecção que eu acabei de fazer e faço o segundo arco. Vou nesse segundo arco que eu acabei de construir. Na frente aqui, ó, já que a reta paralela tem que passar aqui, então é aqui que eu tenho que construir o meu arco, ó. É aqui que eu vou conseguir com que o último arco cruze com ele. Aqui onde vai passar a paralela. Aí volto no ponto onde eu iniciei e cruzo esse último que eu acabei de fazer. Aí pego a régua, vou fazer ela de preta. Pego a régua e o nosso lápis e vou fazer a nossa reta paralela. Ó, passou pela intersecção e pelo nosso ponto. Que bonitinho. Vamos para o segundo exemplo. Coloco a ponta seca em cima do ponto onde vai passar a nossa reta paralela.
a abertura maior do que a distância até a reta, faço o primeiro arco. Com a mesma abertura, vou nessa intersecção e faço o segundo arco. Deixa eu arrumar ela bem direitinho. Faço o segundo arco. Vou no segundo arco, à frente do meu ponto onde vai passar a minha reta, faço o terceiro arco. Volto no início, onde começou tudo, e faço o arco cruzando. Ficou com dúvida? Volto o vídeo um pouquinho para assistir novamente. Vou colocar preto. Pronto, agora eu vou fazer a nossa reta paralela. Ah, ficou em cima não, vamos fazer direitinho, pronto. Pronto, agora sim. Olha lá, fiz a nossa reta paralela, ok? Então, essas foram as retas paralelas que passaram pelo ponto P. Vamos ao exercício 7. 7. Em cada caso, usando apenas régua e compasso, trace a reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular. Então, agora vamos traçar a reta perpendicular. Então, tá aqui as nossas retas que a prof já colocou, da letra A e da letra B. Deixa eu pegar o mouse, ou pegar o compasso. Pegando meu compasso, vou lá no meu ponto P, ó, já que ela tem que passar pelo ponto P. Vou na minha reta e vou fazer dois arcos. Um deste lado e o outro deste lado. Com a ponta seca na primeira intersecção, passo lá do lado oposto do ponto P. Faço agora cruzando esse. Vocês viram que eu usei a mesma abertura do início ao fim. Então, comecei pelo ponto P, fiz o primeiro arco. Coloquei o compasso nesse primeiro... Desculpa. Fiz o primeiro arco e o segundo arco. Coloquei o compasso nesse primeiro arco, fiz lá na frente, lado oposto ao ponto. Coloquei o compasso no outro arco construído, cruzei o arco anterior. Agora, basta pegar a régua e ligar a intersecção no ponto. Não ficou certinho, a prof quer fazer certinho. Então, pegue a régua, onde passa na intersecção, no meu ponto P. Olha lá. Quer dizer que essa reta aqui que nós acabamos de construir, ela é perpendicular, forma ângulos de 90 graus. Então, esse é o procedimento da construção da nossa reta perpendicular. Nosso segundo, vou colocar o ponto P mais ou menos aqui. Vou pegar novamente o nosso compasso, partindo do ponto P, abre o compasso maior que a distância, faço o arco em um lado e faço o arco do outro. Coloco a ponta seca na intersecção, faço lá na frente com a mesma abertura. Vou na outra intersecção e cruzo essa que eu acabei de fazer. Pego a régua, deixa eu colocar preto, e ligo da intersecção. Eita, prof, ficou torto. E ligo da intersecção ao nosso ponto P. Prof, não está conseguindo colocar aqui direitinho o nosso lápis? Isso. Da intersecção ao ponto P. Então, aqui formou o nosso ângulo de 90 graus. Esse foi o exercício 7. Agora, vamos para o próximo. No próximo exercício 8, ele fala o seguinte. Seu objetivo nesse exercício será traçar com régua e compasso um ângulo de 45 graus com o vértice no ponto V. Trace a reta perpendicular à reta R que passe pelo ponto V. Então, primeiro eu vou fazer a reta perpendicular. Quando eu conseguir construir a nossa reta perpendicular, ele pede para nós obtermos o ângulo de 45. Aí aqui ele pede como que eu vou fazer esse ângulo de 45 graus. Então, se eu tenho de 90, 45 eu sei que é a metade, o que ele é então? A bissetriz. Então, eu vou construir a bissetriz do ângulo de 90 para obter o de 45. Vamos desenhar ele também? Tá aqui o nosso segmento, tá o nossa reta, né? Nosso ponto V. E vou fazer primeiro a nossa reta perpendicular que ele pediu. Então, faço o arco de um lado, faço o arco do outro. Coloco a ponta seca aqui na intersecção, abro o compasso um pouco maior que a distância até o nosso ponto, vou lá em cima e faço o primeiro arco.
Com a mesma abertura, vou no segundo arco que nós construímos e faço a intersecção. Lápis e régua e vamos traçar o nosso segmento aqui. Pronto. Esse formou 90 graus. Vamos para a construção do 45? Para a construção do 45, vamos retomar ao nosso aprendizado que nós tivemos no capítulo anterior da bissetriz. Ó, primeiro de tudo, faço um arco, com a mesma abertura ou uma maior, não tem problema. Faço o arco lá na frente, vou lá na outra intersecção. Vamos ver quem lembra aí da construção da bissetriz. E pronto, fiz o xizinho lá na frente, né? Ó, vou construir de vermelho. Saio daqui do nosso vértice, passo, não precisa ser tão grande, pela intersecção. Então, aqui, ó, está o nosso ângulo de 45 graus, construído através da bissetriz, ok? Vamos para o próximo. Número 9. Na figura abaixo, os segmentos RE e ET são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, formam o ângulo de 90 graus. Usando apenas régua e compasso, construo um retângulo que tenha esses dois segmentos como lados. Então, quer dizer, eu vou fechar a figura, né? Então, se eu já sei que ela é perpendicular aqui, ela também será perpendicular aqui e ela também será perpendicular aqui. Então, eu vou em busca de quem? Construir uma reta perpendicular que saia do ponto R e construir uma reta perpendicular que saia do ponto T. Vamos construir? Pronto. A prof passou a parte do retângulo para cá. Então, preste atenção. Primeiro, eu vou ter que fazer uma reta, um prolongamento de uma reta, igual nós fizemos naquele exercício 2. Lembra aquele exercício 2 que nós fizemos ontem? Então, tá aqui. Vou colocar ele de amarelinho. Vou prolongar um pouquinho. Opa, não é esse, é este. Vou prolongar um pouquinho este lado. Ó, prolonguei. Tô vendo que o final dele é aqui. Como eu peguei amarelo, agora dá pra ver o final dele. E vou prolongar este daqui também. Ó, já tô vendo o final dele também. Pego o nosso compasso, como o nosso segmento de 90 tem que sair daqui, ó, vou colocar vermelho, fiz o arco, opa, prof, tirou. Pronto. Fiz o arco deste lado e fiz o arco do outro. Coloque a ponta seca do compasso agora aqui, certifique-se que dá bem certinho, abre um pouquinho maior o nosso compasso e faço aqui na frente. Passo um, coloco a ponta seca do outro lado e cruzo esse daqui. Pronto. Agora pego meu lápis, vou colocar de preto para terminar o nosso retângulo. Coloco daqui e estico. Lá, formei 90 graus aqui. Agora vou para o outro lado. Coloquei a ponta seca aqui, onde vai sair a nossa reta perpendicular. Vou colocar de vermelho. Fiz de um lado, vou lá e faço do outro. Coloca a ponta seca agora aqui na nossa intersecção. Abre um pouquinho maior lá na frente, ó. Aqui na frente, fiz o primeiro. Do outro lado, faço o segundo. Pronto. Pego a nossa régua de novo, vou colocar preto e vou terminar o nosso retângulo, ó. Peguei daqui e fechei o nosso retângulo. Pronto, construí o nosso retângulo, ok? Então, façam bem certinho de vocês também. Vamos para o próximo. Número 10. Usando régua e compasso, trace a mediatriz de cada segmento a seguir. Então, vamos lá. Pronto, a prof já desenhou aqui direto a letra A, a letra B e a letra C. São segmentos, lembrando. Então, processo da mediatriz agora. Ponta seca em um extremo, ó. Abre o nosso compasso de um tamanho que seja maior do que a metade do segmento. Vou marcar de vermelho. Vou fazer um arco de um lado do segmento. Vou fazer o arco do outro lado. Vou com a ponta seca agora na outra ponta do nosso segmento, bem certinho, deixa eu arrumar. É isso.
e cruzo este que eu acabei de construir. Então, cruzo de um lado e cruzo do outro. Então, vou pegar a minha régua e o meu lápis, marcar de azul, e vou ligar agora essas duas intersecções. Olha lá, liguei as duas intersecções. O que ela representa? Uma reta que passa pelo ponto médio desse segmento, que é perpendicular a esse segmento, e que qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta mediatriz, ela será equidistante aos meus extremos, ok? Vou para o segundo, a letra B. Novamente o mesmo processo. Ponta seca em um dos extremos, compasso aberto um pouco maior do que a metade. Vou de um lado, faço o arco, vou do outro. Pronto. Vou no outro extremo com a mesma abertura, cruzo este e cruzo este. Pego novamente a nossa régua e o lápis e vou ligar essas duas intersecções que eu acabei de construir. Pronto, fiz a nossa reta mediatriz que tem o mesmo significado da outra. Nosso último exemplo, letra C, extremo, abertura maior que a metade, coloquei a cor azul, vou lá em cima e vou lá embaixo. Vou no outro extremo com a mesma abertura, vou aqui e vou aqui. Pego o nosso lápis com a nossa régua e ligo essas duas intersecções. Essa ficou um pouquinho torta, vou arrumar. Pronto, liguei as duas intersecções, ok? Então, essas são as nossas mediatrizes do exercício 10. Vamos por 11 agora. Exercício 11. Observe a figura a seguir. São conhecidas as seguintes medidas. Ele disse que o AD é igual ao DB, que vale 3 centímetros. Então, a primeira informação que nós temos, se o AD é igual ao DB, quer dizer que o ponto D é um ponto médio. Ele é o nosso ponto médio. Ele disse que B é igual a EC, que vale 5 centímetros. Então, quer dizer que o ponto E também é o quê? Um ponto médio. E o nosso PA, então daqui desse ponto até aqui, ó, a distância do P até o A, vale 7 centímetros. Letra A, deu o nome da reta mediatriz do segmento AB. Lembra que nós acabamos de falar no exercício anterior que a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus? Então, olha aqui, essa minha reta aqui, ó, ela não passou pelo ponto médio, não formou 90 graus? Então, ela é a nossa mediatriz. Então, o nome que nós podemos dar a ela é a PD, reta PD. Como é reta, lembra daquela tática que a prof já ensinou? Aquele tracinho em cima com a flechinha dos dois lados, por ser uma reta. Letra B, deu o nome da reta mediatriz do segmento BC. Formou 90 graus e o ponto E é ponto médio. Então, ó, essa é a nossa mediatriz. Então, a reta PE. Qual a distância entre o ponto P e B? Qual a distância entre o ponto P e o B? Lembra que nós falamos que qualquer ponto sobre a mediatriz ela será equidistante aos extremos? Então, os extremos desse segmento não é o ponto A e o ponto B? Então, se eu sei que do P até o ponto A vale 7 centímetros, então do ponto B até o ponto B também vale 7 centímetros, tá bom? Porque qualquer ponto em cima da nossa mediatriz é equidistante aos extremos. E na letra D, qual a distância entre os pontos P e C? Se eu acabei de dizer que do ponto P até o ponto B vale 7 centímetros e o B é também um extremo de um segmento, e esse P também é um ponto dessa mediatriz, então também esse ponto é equidistante dos extremos. Então, se ele vale 7 centímetros aqui, no outro caso ele também vai valer 7 centímetros. Por qualquer ponto na minha mediatriz será equidistante aos extremos. Bastante atenção. Próximo, número 12. Usando régua e compasso, construa no caderno, não tem espaço no caderno, construa no caderno o triângulo LUZ, que apresenta as seguintes características. O lado LU mede 6 centímetros, o ângulo LUZ mede 22 graus e 30 minutos, ou seja, 22
22,5 graus. E o vértice Z, equidista dos vértices L e U. Opa, a palavra equidista, qualquer ponto sobre uma mediatriz equidista dos extremos. Lembra disso? Dica, lembre-se que 22,5 é a metade de 45 graus. Metade, bissetriz, vamos lembrar dessas informações. Vamos lá na nossa construção? Vamos lá, então, terminando o nosso capítulo. Ele falou que o segmento LU mede 6 centímetros. Então, ó, a prof já mediu aqui LU 6 centímetros. Então, o primeiro passo de vocês é fazer um segmento de 6 centímetros. L e U. Ele disse que o ângulo LUZ mede 22 graus e 30 minutos, ou seja, 22,5. LUZ. Então, esse 22,5 tem que estar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos construir um ângulo de 90 graus. Segundo passo, vamos construir a bissetriz desse 90 graus, que eu vou encontrar o 45. Terceiro passo, vou construir a bissetriz de 45, aí eu encontro 22,5. Como o nosso 90 graus ele tem que partir desse ponto U, lembra que nós temos que fazer um arco de um lado e um arco do outro? Eu vou ter que esticar um pouquinho essa reta. Então, olha lá, o prolongamento dela. Vou pegar de amarelo, que daí eu consigo enxergar o finalzinho dela. Tá aqui, prolongamento dela. Tá aqui o nosso finalzinho. Pego o nosso compasso. Onde que vai passar a reta? Aqui no finalzinho. Então, é aqui que eu tenho que começar o meu processo. Abre o compasso de um tamanho razoável, não precisa ser nem muito grande nem muito pequeno. Passo de um lado, vou lá, passo do outro. Com a ponta seca na primeira intersecção, agora abre mais um pouquinho. Passo aqui o primeiro. Vou lá do outro lado com a mesma abertura e faço o segundo. Pronto, construí o ângulo de 90. Deixa eu colocar de azul. Ó, saí aqui do ponto, não saiu direitinho. Saí aqui do meu extremo e passei aqui pela intersecção. Pronto, esse daqui é 90 graus. Vou construir agora a bissetriz dele. Por que a bissetriz, prof? Porque eu vou encontrar o 45 e depois eu vou encontrar o 22,5. Não vou abrir muito, nem muito grande, nem muito pequeno. Vou deixar bem colorido, hein? Fiz aqui de verde nosso primeiro arco. Pego a nossa intersecção, passo o arco lá na frente. Lembra? Nosso xizinho da nossa bissetriz. Vou aqui na segunda intersecção, passo o arco cruzando. Azul de novo, porque eu ainda não terminei o triângulo. Vou sair daqui, pego aqui. Quer dizer, acabei de construir dois ângulos de 45 graus. Não é isso que eu quero ainda, eu quero 22,5. Então, pego o compasso novamente. Vou aqui nessa minha intersecção que já está feita e vou em busca do nosso xizinho ali na frente, ó. Verde. Vou fazer um aqui na frente. Vou do outro lado, o meu arco já está feito, né? Não precisa fazer. E fiz o outro. Agora eu vou fazer de preto, porque o nosso triângulo eu desenhei ele como preto. Saio aqui e desenhei. Não vou desenhar o tamanho grande, porque eu não sei onde ele vai parar, tá bom? Então, desenhei o primeiro passo. Quer dizer que este ângulo aqui, ele vale 22,5. Ficou com dúvida, volto o vídeo um pouquinho para você fazer ele passo a passo. Agora, preste atenção no último detalhe que ele diz. O vértice Z, ele é equidista dos vértices L e U. Então, esse ponto Z, ele tem que ter a mesma distância até o ponto L e até o ponto U. E que ponto é esse que equidista sempre dos extremos de um segmento? O ponto de uma mediatriz. Então, o que eu vou desenhar? A mediatriz do nosso segmento LU. Então, olha lá. Vou no meu ponto L. A abertura maior do que a metade. Vou fazer de vermelho. Vou embaixo, faço um arco. Vou em cima, faço outro arco. Com a mesma abertura. Vou no outro extremo do segmento, que no nosso caso é o U, e cruzo os dois arcos que eu acabei de fazer. Pego a minha régua, vou de azul, porque não é o lado do nosso triângulo, e vou ligar essas duas intersecções. Então, quer dizer que essa é a minha mediatriz. Lembra que nós comentamos que o ponto sobre a mediatriz é equidista dos extremos? Então, ó, se esse lado aqui já era o lado do meu triângulo, que é o 22,5 graus, onde ele bateu?
Então, quer dizer que o nosso ponto Z está onde? Aqui. Agora é só fechar o nosso triângulo. Certo? E fecho deste ponto que foi encontrado até o ponto U. Então, o que eu observo? Deixa eu colocar aqui de novo. Que o ponto da nossa mediatriz, ele equidista dos extremos. Então, é uma informação muito importante, que nós não podemos esquecer. Então, tá aqui o nosso triângulo LUZ e o Zzinho aqui em cima. Tudo bem? Construímos o nosso ângulo de 22,5. Construímos a nossa mediatriz para achar o ponto equidistante. Essa foi a correção do restante do capítulo 18. Eu espero que vocês aproveitem, porque é conteúdo de prova, tá? Assistam com bastante atenção, com muito carinho. E a pedido dos meus queridos alunos, um beijo da Prof. Ju. Se inscreve no canal, dá um like. É assim que fala, né? Vou aprendendo ainda, tá? Estou aprendendo. Um beijão no coração de vocês, gente. Tchau, até a próxima aula.